Moraes, sou terapeuta holística e hoje começa uma série, A Minha Vida na Umbanda. Eu vou contar a minha história na Umbanda, quando foi a primeira vez que eu botei o meu pé dentro de um terreiro, como foi essa sensação, essa experiência, o medo, o preconceito que eu tinha, porque eu não sabia nada sobre Umbanda e tinha várias informações equivocadas sobre a religião. Então aqui é um testemunho de coração aberto de alguém que não conhecia a religião, que tinha medo e acabou se apaixonando e hoje tem muito orgulho de ter passado por essa religião. Quem me conhece hoje sabe que eu sou espiritualista no sentido de estar conectada com todos os seres, não só do segmento umbandista, né? Então, através de outras experiências que eu tive, de outras vertentes, eu me tornei uma pessoa muito aberta a tudo, né? No sentido de não seguir uma única religião, mas saber a importância de todas elas e um carinho muito grande por todas elas. E a Umbanda foi a religião que fez uma grande transformação na minha vida. E por isso esse testemunho, essa vontade de compartilhar, porque eu saí do terreiro, né, da casa de Umbanda, mas a Umbanda não saiu de mim, digamos assim. Os orixás, as entidades, né, me acompanham, me protegem, continuam me orientando para mim crescer e me tornar a pessoa que eu sou hoje. E confesso que fazendo esse vídeo hoje, eu senti novamente essa energia maravilhosa. Tô até um pouco tocada, e sinto que eu preciso até me colocar mais à disposição dessa energia. E falando com toda essa sinceridade nesse vídeo, que todas as energias que eu me conecto, né, que eu ainda como terapeuta, como universalista, que me coloco à disposição da espiritualidade, para ter canalizações, às vezes até com os mestres ascensos, eu digo que essa energia da Umbanda é uma energia tão pura, tão terrena, que ela te emociona da forma como ela te toca, porque ela é uma energia que se percebe que ela é caridade pura, pura, pura. Essa sensação que eu tenho agora e sinto aqui, sabe? Dos seres não me cobrando, mas me pedindo que eu volte talvez a canalizar também com essa energia. Que eu volte a prestar um tempo maior aos orixás, a essas entidades que me acompanham, porque elas têm muito amor para dar, para oferecer. Então, imensa gratidão por toda essa energia, por todo esse amor puro, universal, que essas entidades me proporcionaram ao longo da minha existência. Então vamos lá, contando a minha primeira experiência. Eu tinha uma mediunidade bastante ostensiva, já falei aqui, não sabia como lidar muito bem com ela, tive até depressão por causa da mediunidade, porque era uma depressão que não tinha um sintoma, uma origem, um diagnóstico, mas tinha aquela sensação de dor no peito muito forte, de vazio existencial, de parecer que as coisas não se encaixavam. Às vezes a sensação que eu tinha, porque a mediunidade estava muito forte, é que eu não estava dentro do meu próprio corpo, acontecia coisas muito estranhas. E como a minha vibração estava baixando por medo, por insegurança, por não estar mais gostando de viver, né, sensação muito ruim de a vida parecer não ter sentido, eu fui me desligando de muita coisa e isso também abriu a possibilidade de processos obsessivos, né, de obsessores se aproximarem, de vir pensamentos negativos, lembranças distorcidas, coisas bem ruins, pesadelos, sensações ruins perto de pessoas que eu gostava. Então eu estava sofrendo obsessões bem fortes. Então dentro do espiritismo eu fui tratando isso, né, passei por um processo de desobsessão, vi que tinha seres que queriam que eu não progredisse, que eu não entendesse sobre a minha mediunidade, enfim. Só que aí quando eu fui melhorando, né, depois que eu passei por esse processo,
alguma coisa dentro de mim ainda vibrava, sabe? De conhecer, de me desenvolver. Mas por algum motivo, porque eu acho que tinha que ser na Umbanda mesmo, nada é por acaso, o centro espírita ele não estava abrindo muita possibilidade para mim trabalhar, porque eu era muito jovem. Então tudo era para fazer escolinha, mas os horários não fechavam e o processo era, você tem que falar com o diretor, com tal pessoa. Aí era todo um questionamento, todo um interrogatório, e às vezes eu ficava adolescente, aborrecida, pensando, nossa, só para entrar na escolinha eu tenho que passar por uma entrevista, por que isso, né? Tem que fazer algum teste, sabe? E eu não tava às vezes me sentindo muito bem, como eu falei, um processo que eu precisava de ajuda, então não estava me encaixando muito bem nas casas que eu ia. Então a minha irmã descobriu que tinha uma casa de Umbanda, que era uma quadra da nossa casa e era super conhecida no bairro e a gente nunca tinha ido. E ela pegou ficha de passe para nós duas e só me avisou, eu peguei, eu acho que tu vai gostar, tu vai se sentir bem. E eu fiquei super desconfiada, eu disse, eu não sei se eu quero ir, eu tava um pouco com medo, pela minha ignorância, pela minha falta de informação, né, medo, né, não sabia o que era Umbanda, a única coisa que eu sabia era da Iemanjá, chega a ser engraçado, né, mas é o que todo mundo conhece, a única entidade que eu conhecia era a Iemanjá, achava que Umbanda era... enfim, fazer magia, porque às vezes a gente escutava muito isso, aquela pessoa fez batuque pra outra, né? Aquela coisa que se torna popular e as pessoas nem sabem o que é a Umbanda, que é tão bela. Por isso que é tão importante, eu acho, esse testemunho, essa história de coração aberto. Então, vou falar sobre a Umbanda, que foi a que eu pratiquei, tá? Zélio de Moraes, tá? Vou contar sobre esse segmento. Eu sei que existem outras vertentes, né, da religião afro, enfim, né, a gente vê outros segmentos das religiões africanas no Brasil, no Rio Grande do Sul mesmo, que é onde é o meu estado, a gente vê várias vertentes, tem Umbanda, tem Nação, tem Batuque, mas eu segui a Umbanda raiz, digamos assim, tá? Umbanda de Zélio de Moraes, foi essa que eu segui, e essa que eu posso falar, que foi a que eu conheci, e sou extremamente grata. Então, nesse dia, ela foi lá, pegou ficha para nós duas, eu fui com medo, eu fui insegura, mas ela me disse, não precisa se preocupar, eu já era vegetariana na época, então tava com muito medo, será que eles matam animais? Não queria nenhuma energia que fosse voltada a isso, nada contra, como eu falei, tolerância, né, amor, mas também respeitar a tua própria essência, enfim, os teus segmentos, né, respeito a dos outros e também sempre peço o mesmo respeito com a minha. Então eu não me sentiria bem, até porque eu realmente não como carne, eu vou além, né? Eu não como realmente carne. Muitas pessoas criticam, mas elas também comem a carne, né? É muito fácil hoje a hipocrisia, enfim, as pessoas falam do umbandista que mata, enfim, o animal, e as pessoas também de alguma forma, quem come carne também atua também no mesmo segmento, então acho que humildade, tolerância, né? Tudo isso a Umbanda ensina e me ensinou muito, porque, como eu digo, eu fui pra lá com preconceito, com medo, com ideias totalmente equivocadas do que era religião. Então eu cheguei, tinha várias pessoas, tava bem cheio mesmo, a gente sentou, e aí eu comecei a achar, confesso pra vocês, um ambiente estranho, né? Aquelas músicas que eu nunca tinha ouvido falar. Nessa casa não tem tambor, mas eu tava achando esquisito, e o jeito que as pessoas, né, incorporavam, eu nunca tinha visto uma incorporação na vida, e com muito medo, o que vai acontecer, o que vão falar, eu tava muito insegura, tava cheio de gente, aí tinha defumação, e eu também achando aquilo estranho, pior que eu sou uma pessoa extremamente esotérica, ao mesmo tempo que era estranho, tinha uma pontada ali que na hora eu não conseguia perceber, mas uma sensação muito familiar com aquele ambiente. Então, passou a defumação, a gente fez, aí começaram a chamar os nomes, que eles chamam por nome lá. E eu muito nervosa, mas uma coisa muito bonita que aconteceu nesse dia, que eu posso também compartilhar com vocês, que eu tinha uma sensação, eu tenho uma mediunidade de
de enxergar, não materializado, mas isso vem pelo mental, coisas que estão no segundo plano, digamos assim. Então eu conseguia ver em cima da casa uma outra casa. Então eu conseguia ter uma percepção que naquele ambiente tinha uma energia de luz muito, muito, muito forte. E era muito bonito, eu vi uma beleza naquele lugar. Então isso já me deixava um pouco mais confortável. Então, e parecia que eu já tinha visto aquilo em algum lugar, e realmente eu já tive um sonho muito antigo, que eu ainda lembro, muito, muito antigo, que eu acredito que seja no Rio de Janeiro, uma época antiga, onde havia pessoas tudo de branco, aí eu acho que era até o candomblé, na frente de uma praia, sabe? Eu acho que era no Rio de Janeiro, não tenho certeza. Eu acho que é até uma memória de vidas passadas, muito forte, também uma energia muito, muito, muito bonita. Então eu fiquei ali aguardando, aí chamaram meu nome, não sabia com quem eu ia, aí eu fui com Iemanjá, que já era, como eu digo, a única entidade que eu conhecia. E eu super nervosa, mas quando eu cheguei na frente daquela entidade, né, essas mães que são doces, carinhosas, ela já começou a me acalmar, falar baixinho, tranquila, aquele acolhimento, né, maravilhoso, que eu digo, respeitando todas as religiões, mas até hoje eu não tive essa experiência em outro lugar, desse acolhimento de uma entidade que te acolhe, que te enxerga além do teu corpo físico, chega a tocar a tua alma, aquela voz mansa, doce, agradável, de carinho, de caridade, de bondade. Então, com toda aquela doçura, ela foi falando comigo, né, vendo que eu tava nervosa. Aí ela me deu uma aguinha com mel, aí eu tomei, né, achando aquilo estranho, né, pra variar. Mas aí eu fui me acalmando e fui me sentindo bem, porque ela era extremamente doce. E o que me impressionou, né, a gente sempre se impressiona com essas coisas, né, e como eu digo, era totalmente crua em tudo de mediunidade, que ela falou que eu sentia, que ela me viu, ela estava enxergando as coisas que estavam acontecendo dentro de mim, que ela tocou nas minhas emoções. E ali já no primeiro dia ela falou que eu tinha uma mediunidade. E eu saí dali super bem, super tranquila, dormi super bem. E é a partir daquele dia que eu fui com aquela entidade, né, que eu tive contato com a Iemanjá, eu comecei a ir outras vezes na casa, quis ir na casa novamente. Aí a segunda vez que eu fui, a gente resolveu marcar consulta, que era super concorrido, muitas pessoas, tinha que chegar mais cedo, e a gente conseguiu. Aí, para marcar consulta, é necessário que tu dê o nome do médium. A gente não conhecia as pessoas da casa, então não sabia que nome, né, enfim, dar. Aí ela deu uma sugestão, como eu digo, super receptivos eles. Aí eu fiquei um pouco assim, porque eu já iria com uma entidade masculina. Aí, como eu digo, até engraçado hoje, não sei por que essa preocupação, talvez por ser mulher eu achava que eu poderia me sentir mais aberta a falar sobre minhas emoções, meus sentimentos. E eu acho que era mais uma insegurança se eu iria me sentir à vontade com uma entidade masculina, até de falar sobre o meu lado emocional, que também não estava bom, eu estava muito bloqueada, mas foi muito legal. Eu vou contar também essa experiência. Então eu fui primeiro com a Iemanjá, e no segundo contato eu iria com o Ogum, só que o médium faltou e eu acabei indo com o Preto Velho. Eu acho que era o pai Joaquim, não tenho certeza. E foi muito bom. Nunca tinha sentado na frente de um Preto Velho. E a humildade, a gentileza, aquela sensação de estar de frente com um avô, com uma pessoa tão agradável, né, com uma energia tão protetora, tão amigável, tão carinhosa também. Nossa, eu fiquei impressionada, me lembro, né? Saí de lá de novo leve, e encantada com tudo aquilo, né? Encantada com toda aquela energia, e comecei a ficar muito curiosa sobre as outras entidades. E no decorrer daquele ano, já estava no final do ano, tá?
E foi tão boa a experiência que eu disse para mim mesmo que no outro ano eu iria. E isso aconteceu, porque a recepção foi tão boa e coisas começaram a acontecer comigo, transformações realmente, de paz. Pela primeira vez a paz veio, no sentido de eu me sentir em paz e sentir entidades de luz. Não tinha mais sensação nenhuma de obsessor. E era uma confiança de que tinha entidades de luz comigo. E isso mudou tudo na minha vida. Por isso que eu tenho que dizer, né, eu tenho que falar sobre a Umbanda. Não tem como eu ignorá-la. Seria, na verdade, uma ingratidão da minha parte. E como eu estou falando com vocês hoje, eu voltei a sentir essas primeiras sensações que eu tive que há muito tempo não sentia. Que é essa presença pura desses seres. Muito pura. Eu não sei nem descrever a sensação que é. Mas é como se esse plano fosse diferente, a energia fosse diferente, né? Esse plano que é um plano que a gente sabe difícil de viver, perigoso, quando eu sinto a presença dessas entidades, parece que tudo se torna diferente. Vem uma sensação de segurança, uma sensação que diz: você precisa ter fé, filho, você precisa acreditar, você precisa deixar que a sua criança interior te mostre o caminho, para que você tenha essa fé através do amor. Tira um pouco essa tua razão, esse teu lado racional. E eu tô sentindo essa presença aqui, até falando com o coração aberto para vocês. A ideia desse canal é ser sempre super transparente e verdadeira, e realmente ser um canal onde seja um relato fiel dessas vivências. E eu tô sentindo nesse momento essas presenças fortes, tá? Intuindo, me falando a importância de talvez eu me dedicar um pouco mais a essa energia que realmente eu me distanciei, mas isso eu vou contar nos outros vídeos quando eu falar de incorporação, enfim. Porque depois que você começa a incorporar, depois que você vira médium da casa, né, começa um outro processo também. Que eu digo, no primeiro momento tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas o problema do ser humano é ser desconfiado e também ver coisas que às vezes a gente sabe que não é certo, enfim, várias coisas acontecem. E talvez o grande erro é dar importância a essas pequenas coisinhas que acontecem e não perceber a grandiosidade que é muito maior das outras coisas boas que estão em volta, né? Porque era muita coisa boa. Então, depois desse primeiro contato de ir na casa, eu comecei a cantarolar as músicas e sentir aquela paz. Eu não sei explicar, mas senti. Eu não estava incorporando, mas a energia estava já atuando e eu não estava nem percebendo. Então aí eu fui com esse preto velho. Aí numa outra consulta nos indicaram ir com uma Oxum e com uma outra preta velha, acho que era Maria Conga. Aí eu fui com a mãe Oxum e foi fantástico, gente, essa experiência. Porque aí foi uma consulta mais longa, né, que é uma característica dessa entidade, né, de falar bastante como mãe, ver se tu tá entendendo bem. Só que ela falou muito sobre a minha mediunidade. E era uma coisa muito importante para mim. E ela viu muitas coisas também do meu lado emocional, aquela coisa do amor, de Oxum. Então foi muito bom. Sabe quando você sai assim, sorrindo muito, radiante. Eu saí assim dessa consulta com a Oxum. Que entidade maravilhosa, eu pensando, uma energia diferente de Iemanjá também fantástica, sabe? E pensando, nossa, tudo é muito bom, querendo conhecer todas as entidades. Aí depois fui com a Maria Conga. E era uma preta velha tão querida que conseguia enxergar as vidas passadas. E eu fui aprendendo, ouvindo essas entidades, cada uma falando um ponto diferente da minha vida e me dando segurança. E eu me abrindo e conheci a Jurema das Matas, uma personalidade diferente, né? Uma forma de falar que não era tão de mãe, mas ao mesmo tempo tão direta, tão querendo te ajudar. E a sensação que eu tinha, que eu dizia assim, isso parece uma terapia, porque a Umbanda te possibilita tratar as emoções, de estar de frente para uma entidade, né, e poder contar sobre a sua vida, poder abrir o coração e permitir que aquela entidade seja receptiva a essa dor, a esse sofrimento, enfim. Então foi muito, muito, muito gratificante.
E as coisas foram indo, foram crescendo, e as entidades viam que eu tinha que desenvolver. Então, isso é uma segunda parte, como começou esse desenvolvimento, foi assim muito rápido. Mas por que será que foi rápido? Eu posso dizer para vocês, as pessoas no primeiro momento disseram, médium pronto, que já deve ter vindo, enfim. Hoje lembrando, eu acho que não é que eu era uma médium pronta, eu estava mais desenvolvido de que uma outra pessoa, não era por isso, que eu estava encantada, eu estava num processo de radiação, as pessoas, e até depois eu vou contar sobre isso, a questão da minha mediunidade está tão aflorada, e quando eu desenvolvi, quando eu fiquei médium da casa, muita gente buscar a entidade que eu trabalhava, era porque eu estava radiante, e isso aparecia no meu semblante, sabe, essa sensação de felicidade, eu estava muito feliz, então a entidade até encostava com muita facilidade. E hoje acho que até houve às vezes uma desconexão, porque, como eu digo, quando você tem essa fé como criança mais ingênua, até você se decepcionar com algumas coisas, é muito mais fácil você acreditar. Então era muito, muito, muito forte e muito bonito, indescritível. No próximo vídeo, então, eu vou compartilhar com vocês as primeiras incorporações, né, o desenvolvimento, como é que foi. Porque eu entrei na casa, estava me doando tanto, né, que as entidades viram que tinham entidades comigo que queriam se manifestar. E aí eu comecei o processo mediúnico da casa. Eu vou explicar como foi as primeiras incorporações, as sensações que eu tive com essas entidades, que eu sei que muitas pessoas ficam com dúvida, será que eu tenho incorporado, se eu não tenho incorporado? Eu também tinha essa dúvida. Então, geralmente eu achava que não estava, eu perguntava para a entidade, e eu queria ter sensações corporais, e fui tendo, então eu vou contando essas experiências para você. Algumas são até engraçadas, assim, lembrando, mas muito legais. Então isso eu vou deixar para um outro vídeo, falar sobre as minhas primeiras incorporações, né? Como foram, como aconteceu, como eu me senti, então falar sobre esse desenvolvimento. Num próximo eu vou falar como foi meus primeiros atendimentos, os medos que eu senti, né, como aconteceu, as minhas primeiras decepções, né, as alegrias. Falar de todas as coisas que eu vivenciei, né, tudo é verdadeiro, tudo é real. Falar com total simplicidade, né, do meu jeito simples assim de ser, que a Umbanda me ensinou a ser. Falar sobre o primeiro dia, acho que no próximo, vou falar assim primeiro sobre a incorporação. Eu vou tentar falar de uma forma cronológica, sabe, como se fosse realmente um diário sobre tudo que aconteceu na ordem, né? Então, antes de eu desenvolver, eu incorporei com algumas entidades, elas conseguiram. Não foi uma incorporação completa, mas eu vou explicar sobre isso. Até eu ter a incorporação segura, completa, entender o que estava acontecendo, vou falar, mas também vou falar sobre essas outras experiências que eu tive durante o primeiro dia que eu fui no desenvolvimento, que também foi engraçado, a primeira vez, as coisas que eu não entendia sobre o Umbanda, eu vi as pessoas fazendo, o que é isso, sabe? Porque é um ritual diferente, né? E o diferente assusta, o diferente dá medo, tu fica meio constrangido, às vezes meio encabulado, porque a Umbanda te submete a esse processo de humildade, né? Ficar descalço, ou bater cabeça, enfim. Isso é um pouco travado, tu precisa destravar nesse processo até para conseguir incorporar. Então eu vou falar sobre a incorporação, sobre esse processo, os primeiros rituais, enfim, que eu passei. E como o meu olhar humano passou por tudo isso, né, até deixar a mediunidade acontecer, aflorar e toda essa beleza acontecer. Fazer um vídeo também super especial, tá, no dia da Mãe Oxum, com certeza. Fazer uma meditação com vocês, tá? Quando der, eu vou ver se eu faço uma live, quem sabe, para conectar com essas energias, uma meditação ao vivo, que a gente possa fazer todo mundo conectado, juntinho, fechando os olhos, trocando, quem sabe, umas experiências, um bate-papo, assim, ao vivo, acho que também seria legal. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá?
A intenção do canal, como eu digo, é sempre poder, de alguma forma, trazer informação, compartilhar as minhas experiências, não só dona da verdade, né? Isso são coisas que aconteceram comigo, foi as minhas experiências, as minhas sensações, mas são coisas tão agradáveis, como eu falei, que eu acho que vale a pena passar adiante, e principalmente dar meu depoimento de agradecimento por tudo que eu passei, porque graças a Umbanda, vocês vão entender, ainda tem muita coisa nesse processo, por isso que eu vou fazer vídeos pautados assim. Foi graças a esses primeiros passos que eu me tornei segura, que hoje as pessoas olham, nossa, como tu é segura, como tu entende de mediunidade. Eu não tenho medo hoje de nada, porque eu fiquei muito confiante depois das primeiras incorporações, depois que eu usei a minha guia, depois que eu conheci a minha entidade, depois que eu comecei a trabalhar. E digo agora pra vocês, porque eu tô sentindo aqui, eu não devia ter me afastado tanto, eu acho. Eu acho que andei também por alguns caminhos que me afastaram. A tua casa de origem é a mais importante, sim, ali é onde está a energia. Incorporar em outros lugares, às vezes a incorporação pode ficar estranha. Falar sobre incorporação em casa também, que eu já tive essa experiência, não é recomendável, mas já aconteceu e na minha situação, não vou negar, não foi negativo, porque foi um processo de cura, eu trabalho com isso, né? Quer dizer, a minha entidade trabalha, eu não trabalho, tá? Eu trabalho como terapeuta, mas não é cura física, mas a entidade que, enfim, que eu trabalhei no processo de Umbanda faz isso. Vou falar sobre ela também, que eu nunca falei, não sou de falar dela, sabe? Do nome dela, da história dela, então vai ser meio que inédito isso. Eu falo para pouquíssimas pessoas, quem é da casa, claro que sabe, mas fora dela, pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas, né? Eu não sou de ficar falando, mas vou compartilhar, sentir que é positivo. Então, um grande beijo, muita paz, muita luz, sugestões, por favor, só comentar. E até mais, gente, fiquem com Deus. Estamos juntos nessa caminhada. Até mais. Muita paz e muita luz. Namastê.